Nosso primeiro assunto, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou hoje a proposta de emenda à Constituição, uma PEC, que criminaliza tanto o porte quanto a posse de drogas. É uma medida, uma reação a um julgamento que está ocorrendo no STF sobre descriminalização do porte de drogas para uso pessoal. Direto de Brasília, ao vivo, os últimos detalhes com a nossa repórter Luciana Amaral. Boa noite, Luciana. Boa noite, William. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no WW. Na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, foi uma votação bem tranquila, bem consensual, tanto que nem teve a contagem individual dos votos. No entanto, 4 senadores pediram para marcar ali o voto contrário deles à decisão do colegiado. Eu vou citar eles aqui porque a maioria é do PT. São eles Humberto Costa, Fabiano Contarato, Marcelo Castro e o Jacques Wagner, que é o líder do governo no Senado Federal. Pelo texto, então, que é de autoria do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, vai ser considerado crime a posse e o porte de drogas, não importa a quantidade. O relator da PEC, Efraim Filho, acatou uma sugestão para diferenciar o traficante do usuário. No caso do usuário, teriam ali penas alternativas e também uma possibilidade de ajuda para o tratamento da dependência química. E durante essa discussão hoje, lá no colegiado, o próprio relator disse que a proposta é sim uma resposta do Senado Federal ao Supremo Tribunal Federal e que também atende aos desejos da maioria da população brasileira. E isso, como você bem disse, William, tem senador que acha que o Supremo está invadindo a prerrogativa do Senado de legislar. O texto, então, agora segue para o plenário do Senado Federal. No plenário, essa proposta de emenda à Constituição precisa ser aprovada com pelo menos 49 votos favoráveis em 2 rodadas de votação. Os defensores do texto, eles já estimam que eles têm pelo menos 60 votos a favor. Essa votação deve ficar para abril e depois ainda tem que passar aqui na Câmara dos Deputados. Só lembrando, então, que no Supremo o placar está em 5-3 a favor da descriminalização só do porte da maconha para consumo pessoal. Volto com você, William. Obrigado, Luciana. Boa noite para você aí em Brasília. Caio, Thaís, independentemente das opiniões pessoais de cada um de nós sobre posse de drogas, sejam elas consideradas recreativas, ilícitas, não é nisso que nós vamos entrar agora. O que me parece, neste momento, vamos separar as coisas, tem o mérito da questão e tem a disputa política. Nós ouvimos recentemente o próprio presidente do STF, o ministro Barroso, dizendo que as instituições estão funcionando, elas voltaram a se entender. Aparentemente não. Não, exatamente. Havia uma previsão, uma expectativa, pelo menos, do Congresso Nacional, de depois daquele avanço, daquelas agendas, das PECs, das propostas, para limitar mandato, para impor mandato ao ministro do Supremo, revisão de decisão pelo Congresso, que o Supremo Tribunal Federal recuasse nesse ativismo, né? Segundo os parlamentares consideram que esse é um caso clássico de ativismo judicial. Mas não recuou. E o próprio perfil do presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, é um perfil de legislar, de tentar apresentar as ideias e definições de políticas públicas via judiciário. Isso incomoda também o Poder Executivo. Agora, a questão ela é menor na matéria. A grande questão aí, o grande retrato é o embate político, sim. E sempre isso vai acontecer. Não foi a primeira vez, não vai ser a última vez, vai acontecer de novo. O Supremo vai tentar avançar em alguma pauta, o Congresso vai achar que aquela pauta o Supremo não deve tratar e vai reagir. Isso vai continuar nos próximos meses, nos próximos anos também, William. Thaís, estão se desarmando os espíritos ou ao contrário? Eu acho que é ao contrário, William. Tem um crescimento aí bastante considerável do debate de pautas ligadas à segurança nacional, por exemplo, a questão das forças de segurança, o embate entre o STF e os governadores, especialmente o governador daqui de São Paulo, sobre o uso das câmeras, que já tomou decisão sobre o uso das câmeras nos policiais. Exatamente, porque não deixa de ser uma questão de segurança pública, né? De saúde e de segurança. De saúde e de segurança pública. Então, o que eu estou vendo é que, assim, tem a questão das saidinhas, que é uma resposta do Congresso Nacional, a leitura de que elas estão libertando e deixando presos de alta periculosidade soltos, né? Isso aumenta
aumenta a insegurança e a violência do país, a questão das câmeras, que foi uma política adotada recentemente no Brasil e que os dados todos mostraram que reduzia a violência policial, que a gente está vendo, por exemplo, aqui em São Paulo, os dados que saíram recentemente é que aumentou a violência e a letalidade policial. Então, a história das drogas vem no mesmo contexto. Toda vez que eu ouço algum político, algum parlamentar tratar deste tema, é sempre neste contexto de que o Congresso Nacional precisa responder ao avanço da violência, as forças de segurança precisam responder a isso, o governador daqui de São Paulo dizer, olha, pode ir nas Nações Unidas, pode ir ver direitos humanos não sei aonde, não estou nem aí que eu vou continuar fazendo porque eu estou... e aí tem uma postura política forte, eu estou querendo proteger o cidadão no meu estado. Então, o debate e essa disputa entre o STF e o parlamento, eu estendo para também a relação com os governadores, de uma discussão que envolve a segurança nacional com uma leitura muito mais ligada à direita do que a forma como o Brasil debateu isso nos últimos anos, com um perfil mais de esquerda. William, agora tem uma questão aí que, assim, este governo é um governo progressista, historicamente, pelo menos o eixo central dele, Partido dos Trabalhadores. Se apresenta como tal. Hein? Sim. Este governo, ele tem como pensamento, quando você conversa com quem formula ou quem pensa sobre esse assunto, a flexibilização na política de drogas. Só que este governo ele não tem a coragem de levar esse assunto para um debate público real e efetivo. Não tem essa coragem. E isso acaba... Por quê? Porque vai perder. Porque se ele leva esse assunto vai tensionar, vai polarizar, a bancada da bala, os evangélicos dentro do Congresso vão reagir. Então, esse debate todo... E acaba sobrando para o Supremo Tribunal Federal fazer esse debate. Porque o Supremo Tribunal Federal... grosso modo, tem uma visão semelhante à que o governo Lula 3 tem sobre isso. Esse debate ele não é sério. Ao fim e ao cabo, a gente está falando de política de segurança pública, a gente está falando... esse debate ele não é colocado por uma falta de coragem do Executivo de tratar desse assunto. O que o governo Lula manda para o Congresso? Manda agenda econômica. Não manda isso daí, por exemplo, que é uma bandeira histórica dos petistas, das autoridades petistas e dos eleitores petistas também. Só que não tem um assunto sério sobre isso, não se faz um assunto sério. Lembrando que criminalidade e segurança pública, gerada, grosso modo, pelo tráfico de drogas, é a grande preocupação do brasileiro. Então, essas conexões todas, o governo Lula se esquiva. Estamos aí no segundo ministro da Justiça, está caçando bandido de cima do helicóptero, olhando lá, sobrevoando Mossoró, e o debate real, que preocupa o brasileiro real, segurança pública e criminalidade, política de drogas, entra nesse debate, ele não é feito seriamente. Tem uma questão social aí, William, porque, especialmente no que diz respeito às drogas, o aliciamento dos jovens e a diferença no tratamento da polícia. Hoje, por exemplo, eu estava ouvindo um debate de especialistas, a preocupação é o seguinte, tudo bem, vai que decidam que uma quantidade X de droga ou de maconha seja aceita. Um policial que parar um garoto numa favela que tem uma quantidade aceita pela lei, ele vai agir da mesma forma que ele parar alguém aqui na Avenida Paulista, ou um adolescente, um jovem na Faria Lima de São Paulo. É o que estão chamando do critério racial. Do critério racial. Então, não é só uma questão da segurança pública e tal, tem uma questão social aí importantíssima, que é a interrupção do crescimento, do desenvolvimento e, portanto, da mobilidade social dos jovens da maior classe desse país, que é uma classe de renda baixa, de renda média baixa, com pouco acesso à escolaridade e muita vulnerabilidade ao crime. Não, e o controle do crime organizado nos presídios, as facções criminosas aqui em São Paulo, uma guerra perdida e ninguém faz esse debate sério. Bom, vocês dois estão indo para essas questões sociais mais amplas. Eu vou ser o chato e voltar um pouco mais para a questão das relações entre as instituições, porque delas vai depender duas coisas, na minha visão, Caio. Uma, a capacidade de resolver isso. Eu estava dizendo na abertura do programa, é suficientemente óbvio para qualquer pessoa que tenha um mínimo de senso comum que essa é uma questão que legisladores e juízes têm que decidir em conjunto.
Eles estão diante de uma questão técnica intrincada. Eu tenho acompanhado o debate, vendo quem foi delegado falando disso, vendo quem foi assistente social falando disso, quem trabalhou no combate ao crime organizado falando disso. Todos dizem, é uma questão técnica muito difícil, qual é a quantidade que determina quem é um traficante ou quem é um portador para fins recreativos, ou como se queira chamar isso. Isso tem que ser definido em conjunto. A outra questão que tem que ser definida em conjunto, e aí depende do executivo, é a coordenação dessas duas instituições. Por que isso não está acontecendo? William, de alguma maneira, se a gente aponta o ativismo judicial, e nesse caso a gente pode concordar que tem, a gente pode também fazer a leitura de que o ativismo judicial e as pautas que o Supremo Tribunal Federal tenta avançar sob essa ótica macro que a gente estava falando aqui, qual que é uma política efetiva de segurança pública e de combate às drogas. O Supremo Tribunal Federal tenta avançar com isso. Por outro lado, a gente pode ter a leitura que o ativismo judicial também é provocado por uma omissão do Legislativo. Que é o que o CF sempre disse. Que evita tratar dos assuntos e que quando outro player, seja o executivo neste caso, que é um governo que tem uma visão parecida com a maioria do Supremo Tribunal Federal, quando qualquer outro dos dois poderes tenta avançar e tratar do assunto, aí sim há uma reação muito provocada pelos evangélicos, que é uma bancada muito forte lá dentro do Congresso, de reagir a um avanço dos outros poderes sobre esse assunto. Então, tem uma omissão do Legislativo e uma reação quando os outros dois poderes, e quando o Executivo tem um viés progressista, para tratar do assunto de uma maneira um pouco mais... Mas agora todos se colocaram sob a maldita pressão do tempo. O que aconteceu lá no STF? 5-2, se não me engano, a favor 5-3, obrigado, Thaís. 5-3 a favor da descriminalização. Aí vem um dos ministros, pede a famosa vista, ele tem 90 dias para isso, então ele ganhou 3 meses. Por outro lado, o que acontece no Legislativo? A matéria vai tramitar, passou pela CCJ, eles estão afirmando que tem maioria no plenário do Senado, mas aí vamos para a Câmara dos Deputados. Então, em que medida essa linha do tempo vai atuar, em que sentido, Caio, na sua capacidade de antecipação? Não, ela vai atuar na medida em que o julgamento no Supremo avança. Todo esse caso, o Supremo mexe uma casa no tabuleiro, o Congresso vai lá e mexe uma casa. Me chama a atenção, por exemplo, que a nossa apuração, acho que do Telcuri, conversou ali com o pessoal do Rodrigo Pacheco. Rodrigo Pacheco quer esperar o prazo processual do rito regimental do Senado Federal para levar esse assunto ao plenário. Por que quer fazer isso? Para ver agora o outro lado, como que vai reagir à aprovação na PEC e na CCJ. E antes do Supremo avançar, o Rodrigo Pacheco havia avisado já, por meio de seus interlocutores, que se o Supremo avançasse, o Congresso avançaria. Então é um jogo que vai aqui, vai aqui, vai aqui, vai aqui, e resolver o problema de segurança pública e da guerra às drogas e da guerra ao tráfico e da guerra ao crime organizado, que é o pano maior, né, em cima de tudo isso, não vai resolver nada. Fica limitado a ser uma disputa de poder. Bom, vamos para o próximo.